Olá YouTube, olá sobrevivencialistas, eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente e hoje nós vamos fazer armazenamento em garrafa PET. É muito fácil falar da importância do armazenamento de alimentos no processo de sobrevivencialismo, tá? Não tem muito segredo. Hoje você consegue achar muitos vídeos em ótimos canais falando como armazenar grãos e uma série de outros gêneros dentro de garrafas PETs e os prazos de validade. Normalmente, uma farinha, que é o nosso caso, guardada numa garrafa PET, ela que tem notícia que eu consegui nas pesquisas levantar 3 anos que ela fica armazenada, tá bom? Nós também guardamos açúcar. E o maior termômetro para você saber se esse armazenamento está bom é o visual, tá, gente? Então, e não pense que você fazer uma preparação alimentar é algo que só vai valer para o caso de uma crise, de um fim do mundo, não, tá? Hoje, preparação alimentar não é só guardar grãos. Hoje você pode ter uma horta, por exemplo. E o cara que tem uma horta hoje, tem um pé de tomate, esse cara tá feito, porque aqui na minha cidade, nessa data, o quilo do tomate chegou a R$ 9. Você pode usar as suas preparações para sair fora da sazonalidade do mercado, tá? Tem épocas que as coisas estão mais baratas, nessa época vale a pena estocar. E depois elas ficam muito caras, você usa as preparações. A preparação alimentar também pode ser usada como uma ferramenta de economia doméstica. Eu decidi começar esse vídeo mostrando o armazenamento de farinha, tá certo? Porque é um item que se mostra pouco no YouTube. O processo é exatamente igual ao que você usa para armazenar grãos. Nós usaremos alho e louro. Garrafas pequenas são indicadas quando você precisa de uma pequena dosagem. Sal, farinha temperada. Já o caso da farinha de trigo, cara, pode fazer garrafas grandes mesmo, que muito provavelmente, por ser um estoque de preparação, você vai usar farinha de trigo para pão, para uma série de alimentos básicos e farinha de trigo vai embora. A técnica é a mesma, não importa o tamanho da garrafa. Nós vamos armazenar em garrafas PET, tá? Então aqui nós temos garrafas de 3 litros, de 2 litros e também temos garrafas pequenas. O grande inimigo das farinhas é a umidade. Não, você não está sonhando. Os sacos de farinha vêm furados mesmo. Depois de bem lavadas e secas as garrafas, você vai colocar um pouquinho de álcool dentro dela. Depois tem que deixar secar de novo. Sobreviver é a arte do improviso. Mentira, é a arte da gambiarra. Se você não tem um funil grande, você pode fazer um de papel, ó, ou simplesmente cortar a boca de uma garrafa, botar uma fitinha ali, um esparadrapo e usar para fazer a nossa farinha descer. Olha lá, gente. Assim você vai encher a garrafa muito mais facilmente e farinha é meio chatinho de encher, tá? A cada meio quilo de farinha, uma folhinha de louro e um dente de alho com casca. À medida que você for colocando farinha na garrafa, tá? Ela não pode ficar assim, ó, mole, tá? Ela tem que ficar bem firme. Então, você vai colocando e já vai compactando. Bate sem dó. Mas, ó, tira a cara da frente que sobe um pouco de farinha, tá? Headshot. Olha só que interessante. A farinha de trigo, na embalagem furada e aberta, vem com prazo de validade de 4 meses. A mesma farinha tem o prazo de validade de 1 ano se ela vier na embalagem a vácuo. Interessante, né? Se ela vale 1 ano lacrada a vácuo, o que a gente vai ter que fazer aqui, quando você achar que a embalagem já está mais ou menos fechada, é bater, tá? Com gosto, gente, com gosto. Vamos pensar o seguinte, bem prensada a gente vai tirar todo o ar dela. Além disso, nós também temos o agente biológico lá dentro, que é o louro para evitar os carunchos, tá? E o alho, que vai impedir que ela embolore. Você tem que bater até a garrafa ficar dura, tá? Bem firme mesmo. E ela vai ficando cada vez mais dura. Aqui em cima ainda fica meio frouxa. Enquanto couber, você vai socando farinha lá dentro.
Quando você pensar que não dá mais, ainda cabe mais um monte de farinha. Galera, eu gosto de finalizar o processo colocando uma folha de louro e um dente de alho aqui em cima. Normalmente você põe um algodãozinho com álcool para sugar o ar. Não vai precisar, tá? E eu já me disse aqui para vocês. Uma garrafa PET de 2 litros cabem 2,5 kg de farinha. Se você não colocou 2,5 kg de farinha dentro da sua garrafa, significa que você bateu pouco. Esse processo serve para o açúcar, tanto o açúcar cristal como o açúcar mascavo, tá? Eu só testei com esses dois, o açúcar fino eu não testei. Você vai precisar de ameixas secas, cravo da Índia e um pouquinho de arroz. Para cada 6, 7 centímetros de açúcar, você põe um cravo da Índia. E uma ameixa. O cravo da Índia é o agente biológico, tá? É o conservante. E isso aqui não vai deixar o açúcar empedrar. Aí é só despejar açúcar e a cada tanto você coloca um. Essa preparação do açúcar você não precisa socar muito, tá? No final dela você vai preencher o espaço com um pouquinho de arroz. Para que ele não deixe entrar muita umidade. Alguns grãos você pode conservar com óleo. E nenhum é melhor para você conservar com óleo que esse aqui, ó. Pipoca. Você põe a pipoca. Óleo. Não pode ser muito, tá? É só para besuntar o grão. Eles falam em 5 ml. Meu, mas 5 ml mal dá para misturar, tá? Eu costumo colocar um outro conservante na preparação, que é esse aqui, ó, sal. Os grãos se mantêm por muito tempo dessa forma. Agora é só você deixar eles bem brilhantes. O óleo preserva o grão de 2 a 4 anos. E o sal preserva o macarrão mais ou menos pelo mesmo tempo. Então não tem problema nenhum você colocar sal e óleo no milho de pipoca. Galera, eu vou finalizar agora o processo do milho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tampinha de alumínio, colocar aqui dentro. Uma bolinha de algodão. Vocês estão vendo aqui na pontinha do garfo. Vou colocar ela no álcool. Ó. E agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu arrumar aqui. Eu vou passar essa bolinha na chama da vela, acender ela, colocar aqui dentro e tampar, tá? Ele vai roubar todo o ar dentro que ficou entre o vão dos grãos de milho. Vamos lá? Presta atenção que o negocinho chega a estalar. A próxima etapa é bem simples. É você lacrar a sua preparação. Você arremata isso tudo com uma fita adesiva. É isso aí. Tá feita uma preparação de milho de pipoca que dura de 2 a 4 anos. Depois de engarrafado, você tem que etiquetar os produtos, tá? O interessante é você colocar o que é o produto, se ele é uma preparação doce ou salgada, o prazo de validade original da embalagem e a data que você fez a preparação. A vantagem das garrafas PET grande é a armazenagem, tá? É muito mais fácil de guardar. Em um armário, uma prateleira, você consegue guardar muito mantimento. Algumas latas vêm com o seu prazo de validade no rótulo. E rótulo é papel, né, cara? A umidade pode acabar com ele. Para evitar isso, marca a data de validade na lata. Depois de feitas as preparações, se você usar garrafas pequenas, você pode usar latas de mantimento para guardar os seus itens. E é legal você fazer isso ser meio misto. Como você faz isso?
Começa colocando umas folhas de louro dentro da embalagem, tá? Isso vai evitar caruncho, bicho, um pouco de arroz. O arroz vai funcionar para absorver a umidade. E aí você pode usar essas preparações menores aqui, ó, e formar pequenos kits, tá? Então, por exemplo, eu vou pôr um arroz, uma feijoada, e aí você vai complementando. O interessante é bastante instintivo, tá? É que você pode colocar essas embalagens aqui, ó, que são metálicas, sopas, café, canjica. Bom, se eu vou pôr canjica, eu vou pôr leite. Vidros, você pode colocar bem no meio, tá? Para ficarem protegidos. Se você tiver acesso, é muito interessante colocar sílica gel dentro do pote. Depois de tudo armazenado, você veda a embalagem. E assim, as suas preparações vão estar prontas para serem armazenadas ou transportadas de um lugar para o outro. A embalagem plástica vai evitar choques e vai evitar que os alumínios se rasguem. Galera, é isso. Espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, dê um gostei, compartilhe, apoie os canais que você curte no YouTube. Valeu, galera. Até mais.